turma, aula 14, energia interna de um gás. Bem, antes de começarmos a falar dos gases, né? Nós vamos fazer aqui algumas considerações. Em primeiro lugar, o gás, turma, ele tem uma capacidade em relação aos líquidos sólidos, porque ele é compressível. Por exemplo, ó, nesse desenho aqui, ó, as moléculas estão mais próximas umas da outra, né? O volume do ambiente onde o gás se encontra é menor do que o estado B. Então, obviamente, eles pressurizam mais as paredes desse cilindro, né? Mas vocês podem ver que se eu tiver um mol de moléculas de gás A aqui, eu vou ter o mesmo mol de moléculas do gás aqui também. Ou seja, a massa ela não muda. O que vai mudar vai ser o volume. A massa do gás ele é definido. Agora, o formato, o volume, aí já é diferente, ok? Então, nós temos mudança de volume, mudança de tamanho, como vocês estão vendo aqui, mas a massa não muda. Então, a primeira coisa. Quando a gente fala de gases perfeitos, né, nós falamos de gases que estão em estado de equilíbrio termodinâmico. Então, sobre essa questão, deixa eu só ativar o modo de aula aqui. Amo meu filho, ativa logo. Pronto, ativou. Sobre essa questão, então, não exibir mais essa mensagem. Pronto, agora tudo ok. Vamos supor que você tem, então, 32 gramas de oxigênio. Então, ó, 32 gramas de oxigênio. Turma, nessas 32 gramas de oxigênio, nós teremos 1 mol de moléculas. Aí vocês poderiam me perguntar assim, professor, mas mol já não é molécula? Não. Não tem uma dúzia, não é 12? Uma centena não é 100, uma milhar não é 1000? Então, 1 mol vai ser 6 vezes 10 a 23. Então tá aqui, ó. 1 mol é sempre 6 vezes 10 a 23 de alguma coisa. Então, a gente tem que falar 1 mol de moléculas, né, no caso de oxigênio, tá? Turma, o que acontece? Para um gás, vocês estão vendo que tem uns risquinhos aqui, formando tipo um rabinho. Isso aqui é o que? Velocidade, está representando que a molécula está em movimento, né? Que os átomos estão em movimento. Então, a energia cinética, né, das colisões que ele vai ter um com o outro, ou com a parede, ou com a tampa, é o que nós fazemos a somatória, né, e falamos que seria a temperatura. Então, temperatura é o estado de agitação das moléculas, né? Outra coisa que nós podemos falar é que, turma, 6 vezes 10 a 23 já indica que é uma coisa muito pequena. Você não vai falar assim, olha, eu vou colocar 1 mol, por exemplo, de café estocado. Turma, 1 mol de café é café pra caramba. É 6 vezes 10 a 23 cafés. Então, eu não sei nem falar esse valor aqui. Não sei. Olha, eu sei contar, ó, 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quinquilhão. Vai lá, sextilhão, setilhão, octilhão, nonilhão. Passou do nonilhão, ferrou. Não sei mais o que é. Decilhão e depois? Não sei. Então 10 a 23 piorou, turma. Então você não vai colocar, por exemplo, 10 a 23 cafezinhos em algum local. É muito café. Então já dá a ideia de que seria algo bem pequenininho, né? Então, tá aqui. 1 mol de moléculas sempre isso. Então, turma, conforme a energia interna aumenta, né? Ou seja, os choques aumentam, a energia cinética aumenta, a temperatura aumenta. Ok? Os gases são compressíveis. Eu consigo comprimir esse gás. Ok? Para vocês terem uma base, essas moléculas aqui, né, elas pressionam a parede e a tampa, que nós vamos chamar de êmbolo, né, porque é a única parte móvel que está aqui nesse cilindro, tá? Isso aqui que eu estou mostrando acontece dentro do motor do carro, por exemplo, entendeu? Eu vou fazer um vídeo ainda mostrando para vocês o que é o motor de um carro, porque a nossa matéria está entrando praticamente dentro do que
o estudo que ela vai fazer determinou na história da humanidade a criação de motores a combustão interna. Antes desse motor foram os motores a vapor, né? Mas aí já falando da era moderna, nós temos aí o motor a combustão interna, ok? Bem, turma, então os líquidos eles têm massa definida, o volume deles é definido também, 1 litro, sempre vai ser 1 litro, só que o formato, né, do líquido é o do recipiente que ele se encontra, ok? Então no caso aqui, as transformações gasosas, quer dizer que no estado A, nós temos as variáveis de estado. O que são essas variáveis de estado? É a pressão, é o volume e é a temperatura. Então toda vez que eu for falar de gases, eu sei que eu estou falando das três variáveis, entendeu? Que eu vou considerar que são chamadas de variáveis de estado. Ah, e que estado que é? Estado de equilíbrio termodinâmico, ok? Então nós estamos falando de coisas macroscópicas, turma. Nós não conseguimos falar, por exemplo, da velocidade de um átomo de oxigênio, entendeu? A gente vai fazer o macro, né? Porque aqui dentro tem muita molécula de oxigênio, turma. Como nós falamos, são 6 e 23 zeros, ok? Bem, o que nós podemos falar? Então, toda vez que eu falar de gás, eu vou considerar pressão, volume e temperatura, ok? Então, ele vai ter uma pressão, um volume e uma temperatura aqui no estado A, e ele vai ter uma pressão, um volume e uma temperatura aqui no estado B, ok? Então, tá aqui, ó, PA, VA, TA, PB, VB, TB. Relações fundamentais. Bem, a equação de Clapeyron, ela só vai ocorrer, tá, turma? Então é uma coisa que às vezes os exercícios não deixam claro, ou algumas partes teóricas. A equação de Clapeyron, ela relaciona as variáveis de estado, que é a pressão, o volume e a temperatura, só quando o gás está em estado de equilíbrio termodinâmico, ou seja, quando ele já está todo assim, associado dentro daquele, por exemplo, aquele volume A lá, aquele êmbolo A. O gás já está estabilizado, ele está com todo o volume dele lá dentro, ele está com a temperatura já num certo valor, ou seja, ele não está em andamento, ele está, ou ele inicia ou ele finaliza. Eu não posso usar a equação de Clapeyron no meio de uma, por exemplo, mudança, né, de transformação gasosa, ok? As unidades que nós vamos usar, o Pascal, que seria o Newton metro quadrado, e o ATM, que é 10 a quinta Pascal. Pascal já é sistema internacional, viu? Volume é em metro cúbico ou em 1000 litros. Lembrando que 1 metro cúbico é 1000 litros, ou ainda, tá? 1 decímetro cúbico é 1 litro. E a temperatura sempre tem que ser na escala absoluta, turma. Tem que ser em Kelvin, ok? Então, olha lá. Constante universal dos gases. Existe então a constante universal, que é um valor que ele vai te dar, sempre ele vai te dar esse valor, só que vocês reparem que ele pode vir com valores diferentes porque as unidades são diferentes. Ah, professor, se ele usar esse 0,082, eu aconselho vocês a deixarem tudo em ATM, tudo em litro, tudo em mol, tudo em Kelvin. Se ele usar 8,31, eu aconselho vocês a deixar tudo em Joule, tudo em mol e tudo em Kelvin. Se ele usar esse 62,3, vocês devem usar a pressão em milímetro de Hg, o volume em litro, entendeu? Aqui é em mol Kelvin. E se for 1,99, caloria mol Kelvin. Ou seja, turma, o mol Kelvin vai aparecer em todos lá embaixo. Agora lá em cima é que muda de figura, entendeu? Observação: é possível que a pressão e o volume sejam trabalhados em unidades diferentes de si. Entretanto, a temperatura da amostra gasosa deve ser sempre expressa na escala Kelvin. Quando o gás é submetido a uma transformação estado A para o B, então nós vamos usar essa fórmula. Em alguns casos, eu já ouvi essa fórmula, tipo assim, I de inicial, né? F de final. Então, é conhecida como PVT-Povotó. Ou PAVATA, PB, ou seja, a letra que está ali, para mim, tanto importa. Bem, energia interna. Energia interna é a somatória, como vocês viram ali, é a somatória da energia, tá? Tá aqui, ó. Somatória da energia cinética das partículas. Ou seja, tem a ver muito com a temperatura, porque a energia cinética das partículas já tem a ver com a temperatura.
No sistema internacional, essa energia interna, aliás, qualquer energia, é dada em Joule. E a determinação para um gás monoatômico. Essa energia interna vai ser 1 vezes e meia, né? 3/2 é 1,5. 1 vezes e meia, né? O nRT, ou seja, a equação de Clapeyron. Bem, aqui nós temos um exercício. Então vamos lá, turma. Vamos ver os exercícios mais didáticos aqui, tá? Para nós estarmos resolvendo. Então esse aqui é um exercício legal. Mostra aqui um motor, ó, com 4 cilindros. Ó. Vou mostrar para vocês. Ó. Essa parte do motor aqui, eles chamam de cabeçote. Tá? Esse motor aqui está muito parecido com o motor dos antigos Opala, né? Ó, esse aqui é o cabeçote. Essa parte central aqui que eu estou vendo, ele chama de virabrequim. Aqui no caso é o pistão, tá? É o pistão que sobe e desce ali. 2 sobem, 2 descem, tá? Vocês podem ver que esses dois aqui estão comprimindo o gás. Esse aqui o gás já ocorreu a combustão, né? Que a gente tá vendo que é uma combustão. Então esses dois estão comprimindo. O gás é compressível. Aqui tem uma coisa chamada vela de ignição. Ela vai soltar uma faísca. Isso aqui é uma mistura de combustível e ar, né? E oxigênio. Ou seja, altamente inflamável. Quando a vela de ignição solta a faísca, isso aqui pega fogo, que é o que aconteceu aqui. E empurra o pistão para baixo. Enquanto esses dois pistões estão indo para baixo, esses dois pistões aqui estão comprimindo a mistura, para deixar ela bem, né, comprimida. E aí é que a vela de ignição solta a faísca. Então, são 4 os tempos do motor. Mas vamos ver o que o exercício pede. O motor convencional de automóvel pode ser considerado uma máquina composta de 4 cilindros dotados de pistões que comprimem e expandem uma mistura gasosa em seu interior. Suponha que no início do processo de compressão, um dos cilindros contenha, então ele está te dando aqui o volume em centímetros cúbicos. Mas dá uma olhada na pressão, ó. A pressão está em Newton por metro quadrado, né? Então provavelmente nós vamos ter que transformar aquele centímetro cúbico lá em metro cúbico. E ele te deu uma temperatura que também não está na escala absoluta, que é a escala Kelvin. No final do processo de compressão, o volume dessa mistura passou para 20. Então ele foi de 200 para 20, ou seja, teve uma mudança. A pressão também foi para 2 vezes 10 a sexta. Considerando que a mistura é um gás ideal, a temperatura interna, ele quer saber qual o valor da nova temperatura, né? Mas detalhe, pode ver que todos aqui estão em Kelvin. Turma, então nós vamos fazer aqui, qual a fórmula? PVT pó Votó. Só que nós temos que arrumar algumas coisas aí, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui, deixa eu ver se dá para escrever. Eu quero escrever. Vamos, filhão. Ó, achei que ele colocou 2 textos. É jeca mesmo, né? Meu Deus do céu, mas que programa louco. Meu Deus do céu. Agora deu certo. Vamos lá, vamos começar com quilômetro cúbico. km elevado ao cubo. Depois, hectômetro cúbico. Depois, decâmetro cúbico. Decâmetro cúbico. Depois, metro cúbico. Depois, decímetro cúbico. Depois, centímetro cúbico. E por último, milímetro cúbico. Cúbico, filho, não é 3. Pronto. Turma, é muito importante nós sabermos essa ordem, tá? Cagada, entendeu? DCM. Eu quero colocar no sistema internacional. Então, por exemplo, ele me deu os volumes em centímetros cúbicos. Tá? Os dois. Então, a primeira coisa que eu faço é passar esses volumes para centímetro cúbico. Metro cúbico, desculpa. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Uma dica forte. A fórmula não é P1V1, olha só, a fórmula não é essa aqui, ó. P1V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. Então, quando você for usar essa fórmula, você vai acabar cancelando. Eles estão na mesma unidade, eles vão acabar se cancelando as unidades. Então, não precisa transformar.
Não precisa transformar, tá? Porque ele quer a temperatura. Agora, se ele quisesse o volume, aí eu era obrigado a transformar, tá bom? Bem, turma, então o volume eu não vou transformar, tá? A pressão, do jeito que está, já está no sistema certo. Agora, a temperatura, essa eu sou obrigado a transformar. Então, por exemplo, vamos lá. P1, então eu vou colocar 1,01 vezes 10 à quinta. Ele já está na unidade certa. Vezes o primeiro volume, que é 200. Sobre. Turma, a primeira temperatura que apareceu aí é o 30, mas só que eu tenho que somar ela, tá? Aí você fala, professor, com quem que eu somo? Então você tem que lembrar que é 273. Então vamos lá, 273 mais 30 vai dar quanto? 303. Igual. A pressão 2, ela é 2 vezes 10 à sexta. E aqui está 1,01, 10 à quinta. Então o que eu vou fazer? 20 vezes 10 à quinta. Eu vou usar o 10 à quinta porque depois eu vou cancelar ele. Beleza. E o volume mesmo, professor? O volume caiu para 20. Não precisa transformar ele em metro cúbico. Sobre a nova temperatura que é o que eu quero. Bem, a partir deste momento nós vamos fazer o seguinte, ó. 10 à quinta com 10 à quinta já era. Esse 0 com esse 0 também. Esse 2 com esse 20 aqui simplifica, vai virar 10. Beleza, então nós temos por enquanto o 10 vezes o 10,1 dividido por 3 vezes 3, né? Igual a T. Então 10 vezes 10,1 vai ficar quanto? Vou colocar aqui, ó. Vai ficar 10,1 sobre 303, que é igual. Turminha, olha só. Na verdade, agora que eu vi aqui, na verdade dava para simplificar mais ali. Então peraí que eu vou mudar essa simplificação. Pera aí. Tá pensando o quê? Ó, aqui é o 200. Certo? Cortei 10 aqui, cortei 10 a quinta. Cortei um 0 aqui com 0 lá. E eu vou cortar o 20, né? Com esse 2. Não tinha muito o que mudar, não. Era 10 mesmo. Eu que cheguei errado. Então aqui vai dar 10,1, porque eu estou multiplicando o 10 pelo 1,01. Sobre o 303. Igual, no caso aqui, tem esse 20 também, né? Por isso que eu fiquei meio assim. Então, vamos colocar o 20 sobre o T. Bem, turminha, fazendo os devidos cálculos aqui, tá? Nós chegaremos que o T, isso aqui, vamos lá, se eu arredondar isso aqui para 300, então vamos pensar. E arredondar isso aqui para 10, isso aqui vai dar 30. Tá? Vou arredondar os dois, ó. Esse para 300, esse aqui para 10. Então vai dar 1 aqui e 30 aqui. Só que 30 vezes esse 20 aqui, né? Vai dar quanto? 600, né? Então essa é a nossa temperatura aproximada, tá bom? Então tá aqui, ó. Então foi um exercício ligeiramente simples, entendeu? Vamos aqui neste exercício 2. Eu acho que só tem 2 exercícios aqui mesmo. Bem, turma, transformações gasosas, a gente vai trabalhar muito com gráfico. Então aqui é gráfico pressão, volume. Toda vez que eu quiser calcular uma energia, um trabalho, eu faço a área da figura até pontilhar aqui embaixo. Então, esse aqui, existem 3 transformações gasosas que não mudam. Existe uma palavra ISO. Tem a isométrica, isovolumétrica e a isocórica. Essas 3 são mesmo volume. A isobárica é mesma pressão. E a isotérmica é mesma temperatura. Então, olha só. Essa reta vertical aqui, ela é aquelas 3. É isométrica, isovolumétrica e isocórica. Essa aqui na paralela hoje dos volumes, ela é a mesma pressão. E essa curva aqui, ela é isotérmica, tá? Tanto é que ele coloca que é um arco de hipérbole. E essa aqui voltou a ser o quê?
isobárica, que é a mesma pressão. Um mol de um gás monoatômico é ideal e submetido a uma série de transformações termodinâmicas, representadas no diagrama a seguir. Sabe-se que a temperatura do gás no estado 2, que é aqui, é 27 graus Celsius. Então nós temos que passar esse 27 para Kelvin. 27 mais 273 vai dar 300 Kelvin. Aqui. Ok? Ele deu a constante universal 0,08, aliás, ele deu 3, né? Ou seja, tipo, ele diz assim, usa o que você preferir, entendeu? Vamos ver qual vai ser a melhor pra gente, tá bom? Complete a sentença a seguir. A transformação do 1, 2, de 1 para 2 é chamada do quê? Turma, vocês podem colocar aí, ó. Eu vou falar, vocês completem, tá? Ela é conhecida como isométrica, tá bom? Ah, mas essa não é aquela que tem outros nomes? É isocórica e isovolumétrica. Qualquer um desses três que vocês colocarem tá bom. O B, o volume do gás no estado 4 é... Vamos ver o estado 4. Turma, o estado 4, ele é isotérmico, tá? Lembrando que aquela... De acordo com o Mundo Educação, você tá falando demais, filha, no celular. Então aqui ela é isotérmica, tá bom? Então vamos lá. Volume do gás. Ah, não. Ele não perguntou como se chama. O volume do gás no estado 4. 4 é esse aqui, turma. Então vamos pensar. Volume do gás. Ele vai ser... Ó, o gás inicialmente ele tinha V0. Aí ele dobrou aqui e ele vai dobrar aqui. Então aqui vai ser quanto? 4V0. Tá? Então aqui, ó. 4V0. Aí ele pergunta, do estado 2 para o estado 3, o gás esquentou ou esfriou? Bem, vamos lá. Do estado 2 para o estado 3, tá bom? Se vocês forem perceber, se aqui passasse uma outra isotérmica, eu vou fazer uma linha contínua, tá? Tipo assim. Se aqui passasse uma outra isotérmica, turma, as mais afastadas são mais quentes. Então quer dizer que aqui ele tem uma temperatura e aqui ele tem uma mais quente, tá bom? Qualquer um desses pontos aqui da isotérmica, isso quer dizer mesma, então é a mesma temperatura. Então a pergunta dele, do estado 2 para o estado 3, o gás esquentou ou esfriou? Esquentou. Então vocês escrevam aí, esquentou. Beleza? Aí, entre os estados 1 e 5, a variação de energia interna do gás foi de estado 1 e 5, ou seja, daqui até chegar aqui. Bem, turma, é o seguinte, nós temos várias transformações ali, ok? Então, o que vocês podem fazer para entender melhor isso daqui? No estado 1, a variação de energia interna. Bem, essa pergunta aqui, na verdade, eu prefiro dar um outro exercício porque, olha, ele já falou em energia interna, entendeu? Então, e a matéria, vocês têm uma base, para ver o nominho dela, ó, energia interna de um gás, ele tem a ver com uma primeira lei da termodinâmica. E aí, eu prefiro fazer uma outra aula explicando a parte gráfica, né? Porque ele já me deu um exercício cálculo e um exercício com gráfico. Eu dou essa parte gráfica em uma outra aula e aí já respondo este exercício aqui, né? O B3. Beleza, turma? Então ficamos por aqui, tá bom? Eu nem vou pedir para vocês fazerem a tarefa mínima por enquanto, tá? Aguardem aí. Falou? Fiquem com Deus aí, turma, e boa aula. Não, acho que vocês ainda vão ter mais... Bem, se vocês forem assistir vídeos de outros professores, boas aulas. Se não forem assistir, bom descanso. Tudo bem? Porque às vezes eu sei que vocês não assistem eles pela manhã.